Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, se está em casa, está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha, Vicente Pison, né? Evangelho de João 1, 29 a 34. Período do Natal, o Evangelho lido é João, a continuação do Evangelho de ontem. No dia seguinte, isso aqui é a narração do chamado dos primeiros discípulos em João, bem diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos, Jesus vê Pedro e André, chama, depois vê Tiago e João, e Lucas não é assim, nem João. Então quem quiser se escandalizar, que se escandalize, né? No dia seguinte, João viu Jesus se aproximar dele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele dá testemunho de Jesus. Ele está dando testemunho de nosso Senhor. E Jesus é o Cordeiro de Deus. Isso aqui tem todo o significado do Antigo Testamento, né? Porque no Antigo Testamento, quando se pecava, se oferecia um animal a Deus. Maria ofereceu, ela nunca pecou, mas ela foi se purificar. Então, quando pecava ou na purificação, se oferecia um animal. Ela ofereceu 2 passarinhos. O pecado era brabo, volta a dizer, ela nunca pecou. Ela oferecia um animal grande. Pois bem. E um desses animais era o cordeiro. Então, eles matavam o cordeiro para tirar o pecado do povo. E Jesus é o cordeiro que tira o pecado de todos nós, né? Na Páscoa, eles mataram o cordeiro, né? E o sangue do cordeiro botaram na porta lá, nas portas das casas. E Jesus é esse cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem fala isso é João Batista. E aquilo que ele falou entra na missa: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Até hoje essa frase está na nossa missa. Depois ele diz: dele, de Jesus, é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente. Vem depois de João, porque ele nasceu depois de João, né? Jesus é 6 meses mais novo que João, mas passou à frente porque Jesus é Deus e João não é. Comparado com Jesus, ninguém. Porque existia antes de mim. Jesus existe antes de tudo. Tanta gente hoje na internet, meu Deus, com tanta teoria absurda, né, sobre Jesus. Agora, até filme, estamos botando aí, filme de espiritismo na televisão, né? Quem assistir está contaminado. Contaminado. Espiritismo é uma loucura. Falsa doutrina. E muita gente entra. Até esse desenho animado aí que vocês deixam os meninos ver, japonês, não sei da onde, chinês, indiano, tudo tem negócio de reencarnação. Aí os meninos crescem todinho contaminados. Depois não sabe por que é. Meu filho está violento. O culpado é você que deixou assistir o desenho animado, né? É bom ver o que os meninos estão vendo. Pois bem, passou à minha frente e passa à frente de todo mundo. A igreja, quando quer passar à frente de Jesus, faz besteira.
porque existia antes de mim. Também eu não conhecia. Eu conhecer, João repete esse negócio de conhecer. Ontem eu falei, pouca gente dos católicos, hoje mesmo, pouca gente conhece Jesus. Porque não tem vida de oração. Se não ter todo dia 3, 4 horas de oração mesmo, todo dia, não tem vida de oração não. Tem mais ou menos, a maioria é mais ou menos. Não tem discernimento, não tem nada. A ter vida de oração mesmo é 4, 5 horas de oração e é todo dia, né? Um dia sim e outro dia não. O que eu mais escuto é: hoje eu estou com vontade de rezar, eu rezei, ontem eu não estava no rezei. Pois é, a maioria faz isso mesmo. Então esse conhecer é quem tem vida de oração, senão não conhece Jesus não. Mas se eu vim batizar com água, e o batismo de João é com água, é um pouco a repetição de ontem, porque João repete. Foi para que ele fosse manifestado a Israel. João veio manifestar Jesus. E João deu testemunho dizendo, de novo testemunho, ontem falou 3, 4 vezes de testemunho. Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, no Novo também, ele tem formas, às vezes é fogo, água, pomba. É a representação do Espírito Santo. Outro verbo típico de João, permanecer. Permanecer. A fé não é só dizer que acredita, não, é permanecer com Jesus. Pouca gente também permanece. Porque vive uma correria, hoje, não tem tempo para nada. Então, a oração, quando reza, é uma oração correndo também. Aí não permanece em Jesus. Verdadeira oração é uma oração de contemplação. Também eu não conhecia. Quem? João. Até ele, imagina, até João disse que não conhecia, né? Imagina nós. Mas aquele que me enviou a batizar com água me disse. Quem foi quem enviou? Deus. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. E na hora do batismo, João viu o Espírito descer sobre Jesus. Então ele testemunha que Jesus é o Filho de Deus. O Evangelho, João coloca essa expressão no começo do Evangelho. Eu vi e dou testemunho, esse é o Filho de Deus. No final do Evangelho, ele termina o Evangelho dizendo a mesma coisa. O que eu escrevi foi para provar que Jesus é o Filho de Deus. Então João abre o Evangelho e termina o Evangelho dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Se não tiver vida de oração, não vai entender não. Primeira leitura da carta de São João, né? Caríssimos, já sabeis que ele é justo. O único justo é nosso Senhor, ninguém é justo. E sabei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Só nasce de Jesus quem pratica a justiça, senão não nasce. E a justiça é seguir a lei de nosso Senhor. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Só somos filhos de Deus pelo batismo. Quem não foi batizado na Igreja Católica não é filho de Deus. A igreja ainda aceita alguma dessas comunidades aí, está no direito canônico. Algumas delas a igreja aceita o batismo, pouquíssimas, 4, 5. Porque elas usam a fórmula trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse batismo só do Espírito Santo, para a Igreja Católica, não é batismo não. Quem foi batizado só no Espírito Santo está batizado não. E nós o somos, filhos de Deus, porque quem foi batizado, né? Se o mundo não nos conhece, e não conhece mesmo, né? Negócio dessa benção aí que fizeram, agora uma ruma de gente pedindo a benção do Papa lá, né? Esses casais aí pedindo a benção do Papa. Pois eu acho bem feito, não abriram, porra, agora respondem. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Quem não conhece a gente é quem segue Jesus mesmo, né? Não é dizer que segue, não. Não conhece o Pai, né? E se não conhece Jesus, também não conhece o Pai.
É uma carta, muita gente gosta, porque é a carta do amor. Você está vendo que é uma carta muito séria e fala um bocado de verdade, né? Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, os que foram batizados. Mas nem sequer se manifestou o que seremos. Não, só vai se manifestar quando ressuscitar. Senão, não vai se manifestar. Pode ter a visão que você tiver, a revelação que você tiver. Estou vendo um bocado de anjo, veja mais. Chega nem perto da ressurreição. E esse negócio de visão, revelação, esse negócio para João da Cruz, por exemplo, isso aí não é Deus, não. Isso aí não é Deus, não. O melhor é seguir a Deus na fé. João da Cruz. Mas nem sequer se manifestou o que seremos. Não, porque só vai se manifestar na ressurreição. Sabemos que quando Jesus se manifestar, quando ele voltar, seremos, e quando a gente morrer e ressuscitar, seremos semelhantes a ele. Só seremos semelhantes a ele quando a gente ressuscitar. E for para o céu, né? Porque se ressuscitar for para o inferno, porque o veremos tal como ele é. Pois é, ressuscitado a gente vai ver a Deus, mas só vê a Deus quem tem um coração puro. Enquanto não tiver o coração puro, vai ficar no purgatório para purificar. Todo que espera nele purifica-se a si mesmo, já é uma purificação. Quem tem a esperança e a fé, como também ele é puro, o único puro é ele, e Maria, porque nasceu sem pecado. Todo que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. E esse negócio de pecado hoje está muito fácil, né? Porque peca, se confessa, se arrepende. No início da igreja não era assim. Quem tinha entrado adulto na igreja tinha feito todo um percurso e tinha sido batizado. Se depois pecasse por adultério, por assassinato ou por apostasia, não voltava para a igreja, não. Ficar no mundo, pode ficar. Hoje, comete os pecados toda hora, se arrepende e volta. Todo que comete pecado, comete também a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Vós sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e que nele não há pecado, nem dele nem em Maria. E como eu sempre falo aqui, o que Jesus veio fazer foi tirar os pecados. Está aqui. Ele se manifestou para tirar os pecados. Não foi para libertar ninguém politicamente, como tem teólogo aí ensinando. Todo aquele que peca mostra que não o viu nem o conheceu. Então, quem peca, segundo a carta, viu? Gosta de ler a carta porque fala do amor, o que ele está dizendo aí? Quem peca não viu a Deus nem conheceu a Deus. Certamente está falando do pecado mortal. Mas é bom esses pecados veniais também, todo dia, e pode virar mortal. Então é bom prestar atenção. Pronto, é bom quando ler, analisar cada versículo, ficar pensando, remoendo, né? Porque senão não vai não. Bíblia é coisa séria. Maria meditava no coração o que ela via de Jesus, né? E o que diziam de Jesus. E ela conhecia a Bíblia também. Se ela recitou o Magnificat, que é quase uma repetição do cântico de Ana, 1 Samuel 2, 1 a 11. Pode ler o cântico de Ana, que é o Magnificat de Maria. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.